Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos lendo a cada manhã uma porção do profeta Isaías. Te convidamos a meditar conosco nesse breve momento em que nos encontramos aqui diariamente. Hoje nós vamos ler Isaías, apenas o capítulo 22, que é uma palavra sobre Jerusalém e o povo que vivia aí na região de Judá durante o período de vida de Isaías, mas esse texto também tem aplicações práticas para as nossas vidas, revelando o coração de Deus, mostrando como a nossa família pode desfrutar das bênçãos do Senhor. Temos sido muito abençoados com essa leitura do profeta Isaías. Te convidamos a participar conosco. Sim, muitas vezes quando nós estamos lendo, nós podemos perceber que a mensagem, por mais que sejam profecias contra diferentes reinos, reis, povos que ali estavam ao redor de Jerusalém, de Judá e de Israel, nós vemos que sempre a mensagem é a mesma de Isaías. Ele chama o povo ao arrependimento, ele chama o povo a olhar para Deus, porque as pessoas, aquele povo, eles estavam se baseando na força, seja dos ídolos, seja na força do exército deles, dos carros, dos cavalos. Eles estavam tentando construir e ter a força dele pelas próprias mãos, mas sempre Isaías traz uma mensagem mostrando quem fez todas as coisas, quem tem todo o governo é o Senhor. Então nós não podemos basear na força de um governo, na força de uma pessoa, na força dos seus bens, mas vocês precisam olhar para Deus. Então sempre essa mensagem de esperança de Isaías, ele traz o juízo, mas ele traz também essa esperança de olhar para Deus, de colocar a confiança em Deus, e Deus mesmo lutaria e traria restituição, restauração, uma nova história para aquele povo. E isso se aplica a nós também, né, meu amor? Certamente. Um dos termos chaves da palavra da profecia de Isaías ou do livro de Isaías é o termo soberano, mostrando Deus como aquele que criou e sustenta todas as coisas. É Deus quem abre portas e é Deus quem fecha portas. Então essa é uma palavra de juízo contra aqueles que têm escolhido o orgulho, a descrença, mas também uma palavra de esperança para nós que escolhemos confiar em Deus. Ainda que nós não tenhamos forças suficientes, ainda que nossos recursos sejam poucos, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, Deus, na sua soberania, tem cuidado de nós. Então vamos orar como sempre fazemos, pedir ao Espírito Santo entendimento. Nós vamos fazer a leitura de Isaías 22 e ao final desse breve texto queremos também orar pela sua família e juntos com você apresentar os nossos pedidos de oração a Deus. Sim, vamos orar então. Pai, muito obrigado. Graças te dou. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai, que o Senhor diz na tua palavra que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Então nós colocamos nossos olhos em ti. Ajuda-nos, Pai, a não estar olhando para as pessoas, para as circunstâncias, mas olhar para ti, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que fez todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Soberano, em quem nós colocamos a nossa confiança nesse dia. Então recebe toda essa leitura de hoje, ajuda-nos a ver, Pai, o teu poder, ajuda-nos a ver, Pai, a tua grandeza, a tudo aquilo que o Senhor é, seja na tua palavra ou na nossa vida, que o Senhor ajuda, nos dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, Pai, as maravilhas da tua palavra e reconhecer quem o Senhor é. Então recebe esse momento, que o teu Espírito tenha liberdade e que nós possamos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então a leitura de Isaías capítulo 22. Ele começa chamando do Vale da Visão, que é Jerusalém, tanto onde falsos profetas anunciavam que eles tinham revelações de Deus que não eram de Deus, como também um local onde Deus deu muitas revelações verdadeiras, como essa palavra Isaías e outros profetas. Advertência contra o Vale da Visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos seus terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço. Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tendo fugido para bem longe. Por isso eu disse, afaste-se de mim, deixem-me chorar amargamente.
Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos, que ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade. Judá ficou sem defesas. O profeta está anunciando uma visão profética que ele está tendo. Eu lembro quando eu e a Rafa fomos a Israel na última vez, nós tivemos com o nosso grupo uma reunião de oração, como um terraço bem longo que havia no hotel onde estávamos hospedados. E que tempo especial, dali vendo os montes, vendo as cidades, nós estendemos nossas mãos, oramos sobre a cidade e o povo de Jerusalém. E alguns comentaristas dizem que essa é uma prática comum, tanto em dias de festas como em dias de luto e dificuldade. O povo ir sobre os terraços das suas casas, de onde eles têm a visão da cidade, e eles ou celebram as suas festas ou clamam por misericórdia. E o profeta está tendo essa visão, que do terraço o povo de Judá estaria chorando amargamente, um período que ele é chamado de pisoteamento, um dia de tumulto para Jerusalém. Menciona cidades como Elã e Ki. Elão é mencionado em Gênesis 14 como uma daquelas 4 cidades que lutaram contra as outras 5, quando Abraão foi para resgatar o seu sobrinho Ló. Então, uma cidade antiga também vizinha, que estava oferecendo resistência e sendo hostil ao povo de Judá. E Isaías está reafirmando que as consequências das más escolhas do povo de Israel e de Judá não seriam boas. Ele estava vendo, não apenas, como já lemos nos últimos dias, para a Babilônia, para a Síria, para a Filístia, para o Egito e também Etiópia, mas também para Judá. Ele estava vendo a mesma consequência de destruição, de tristeza, por consequência da vida de pecado, de orgulho que eles haviam escolhido. E no verso 8 diz: naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta, esse é o palácio que Salomão construiu, tão glorioso, e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Então o que os habitantes de Jerusalém e de Judá fizeram? Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém, derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os 2 muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos exércitos revelou-me isto. Até o dia da sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Então, naquele momento de dificuldade, Deus estava esperando deles que eles se humilhassem, rasgassem suas vestes, estivessem ali pedindo a misericórdia de Deus, clamando pela ajuda de Deus. E o que eles fizeram? Como eles viram que não tinha saída, que eles seriam tomados, eles fizeram uma festa e falaram: vamos comer, vamos festejar, porque nós vamos morrer amanhã. Então Deus está ali falando que ainda que tem essas propiciações, isso não foi uma atitude nobre que eles tomaram, querendo, não, já que nós vamos morrer, vamos fazer essa festa. E não olharam para Deus, que aqui Isaías mostra o soberano, aquele que fez todas as coisas. Sim, o apóstolo Paulo comenta esse ditado: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. No capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, ele associa esse ditado, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, com as amizades que desenvolvemos, com as nossas conversações. Logo em seguida, o apóstolo Paulo traz o verso bem conhecido: não se deixem enganar, as más conversações
corrompem ou estragam os bons costumes. Então, certamente o povo de Judá estava confiando em si mesmo e junto com seus amigos, com aqueles que lhes eram parceiros, fazendo tudo o que eles podiam com o seu próprio braço, construindo reservatórios de águas, reforçando o muro, mas não havia oração, não havia uma volta para tentar buscar discernir qual era a direção, o propósito de Deus naquele momento de sofrimento. E conclui no verso 15 dizendo uma profecia contra Sebna, que era um dos oficiais no reinado de Ezequias, como nós lemos algumas semanas atrás em 2 Reis, capítulo 18. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos, Deus falando a Isaías: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que você faz aqui e quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte e trabalhando na rocha o seu lugar de descanso. Veja o que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Olha que interessante que Deus mesmo estava dando essa palavra, que ele o demitiria, que ele tiraria do cargo que ele estava e o chamando de poderoso, porque ele tinha muita influência. E no verso 20 diz: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto, e o revestirei de força. E a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguiria abrir. Esse texto também é mencionado em Apocalipse 3:7 como uma referência a Jesus. Então, esse Eliaquim, filho de Ilquias, queria assumir a posição de influência exercida antes por Sebna. Ele é um tipo, como a teologia chama, um tipo de Cristo, ou seja, uma pessoa que lá no Antigo Testamento já apontava para a pessoa de Jesus, como uma pessoa justa que governaria para servir bem o povo, agradando a Deus. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme, e ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, a sua prole e os seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor declarou. Esse texto de Isaías 22 traz não apenas uma profecia contra a cidade e o povo de Jerusalém, que morava na mesma região onde Isaías habitava, como também uma pessoa especificamente, esse Sebna. Então o profeta ilustra que haveria um julgamento, um dia de tumulto e pisoteamento para o povo, mas ele também usa uma pessoa, que é Sebna, para ilustrar como essa desgraça chegaria para os orgulhosos de forma pessoal. Em 2 Reis, capítulo 18, quando nós lemos que o rei Senaqueribe mandou oficiais para ameaçar Ezequias e o povo de Judá, o rei Ezequias mandou alguns oficiais para irem ao muro e se encontrar com aqueles oficiais de Senaqueribe. E dentre a liderança daqueles oficiais de Ezequias, rei de Judá, estavam esse Sebna, que é chamado de secretário, e também esse Eliaquim, filho de Ilquias. Nós vamos ver então como o profeta Isaías teve a oportunidade depois de conversar com esses oficiais, porque depois da má notícia de que o rei Senaqueribe estava ameaçando entrar e tomar aquela cidade, esses oficiais trouxeram a notícia ao rei Ezequias, e o rei Ezequias mandou tanto Sebna como Eliaquim irem conversar com o profeta Isaías, como quem diz: consultem o profeta do Senhor, vamos ver o que Deus tem a nos dizer. E Isaías teve a oportunidade de olhar nos olhos de Eliaquim e nos olhos de Sebna e conhecer a pessoa deles. Então, tanto o profeta Isaías declarou que Senaqueribe não entraria em Judá. Não é que não haveria aquele julgamento, mas Deus estava respondendo à oração do rei Ezequias para proteger a vida e o reinado dele. Mas Isaías declara que no futuro chegaria esse dia de pisoteamento, tanto para o povo como um todo, como para aquele Sebna, nos olhos de quem Isaías viu orgulho e descrença, a exemplo do que acontecia com aquele povo.
Então, lembrando desse contexto de 2 Reis 18, nós queremos te convidar a fazer assim como o rei Ezequias fez, orar ao Senhor, buscar uma orientação de Deus, para Amém. junto com esse pequeno remanescente experimentar da esperança verdadeira, da paz, das bênçãos que Ele tem para a nossa família, e não agirmos como a maioria do povo de Judá naquela época, que estava escolhendo a sua própria força, fazer o que eles podiam sem olhar para Deus, serem orgulhosos, serem aqueles que falavam, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Um pensamento inconsequente. De curto prazo também, Sim. não pensando no longo prazo, mas pensando o que agora eu posso fazer para ter, né, um prazer, para tentar fazer. Mas não, nossa vida não se resume a vida que nós temos, seja hoje ou até os anos que Deus nos dará aqui na terra, mas nós temos uma vida eterna, uma escolha eterna também a fazer. Então, que nós possamos buscar essa ajuda de Deus, confiar no Senhor, saber que é Ele que coloca e tira autoridades, como nesse texto mostra também. É Ele que cuida do seu povo, foi Ele que criou todas as coisas e Ele é o Todo-Poderoso. Então, muitas vezes, nós somos tentados a achar que nós podemos fazer alguma coisa, seja por influência, seja por bens, mas nós podemos fazer tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Não é pela nossa própria força, mas é pela força do Senhor que nos ajuda a viver a vida que Ele tem para nós. Então tem sido muito interessante e legal. A gente já tinha lido, né, muitos textos, né, a Bíblia inteira juntos, eu e o Tiago, fazendo leituras diárias, mas tem sido muito interessante fazer essa leitura aqui com vocês, enquanto nós declaramos, enquanto nós estamos estudando e fazendo essas relações. Nós já lemos juntos aqui 1º e 2ª Reis, essas histórias, agora vendo a relação com os profetas, vendo que isso é um testemunho também ali na palavra de Deus, uma história, histórias reais que aconteceram e que continua hoje o nosso testemunho sendo feito através do nosso relacionamento com Deus, através de avisos que Deus dá, de profetas que Ele usa, homens e mulheres de Deus que têm trazido essa mesma mensagem. Olhe para Deus, se arrependa, não fique com o seu coração orgulhoso e mostrando essa soberania de Deus, né, meu amor? Que o Espírito Santo está falando com você. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, Pai. pelo seu amor leal, te louvamos pela vitória de Jesus na cruz e hoje Senhor. olhamos para o Senhor como aquele que tem a chave de verdade, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Amém, Soberano Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Reconhecemos Aleluia, o Senhor Pai. como Deus e nos voltamos para o Senhor, Pai, para clamar a tua misericórdia, a tua graça. Buscamos no Senhor sabedoria para cada decisão que temos que tomar nesse dia e ao Senhor pedimos a sua ajuda, Pai. Sim, Senhor. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está orando conosco agora e juntamente com essa pessoa apresentamos ao Senhor agora cada necessidade, cada motivo de oração, cada milagre que é necessário nesse dia de Amém, hoje. Pai, nós Lembrando oramos para de que o Ti. Senhor é poderoso para Sim, fazer Pai. infinitamente mais, Tu és, além do que Senhor. nós pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então hoje a nossa oração, Pai, é para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para Sim, tomarmos as Pai. decisões e atitudes de que precisamos tomar hoje, mas também pedimos a Tua graça, os milagres do Senhor agindo em nosso favor. Pedimos, Pai, que o Senhor afaste de nós más conversações, Amém, más Senhor, em nome companhias de Jesus. e nos dê amizades que sejam verdadeiros presentes do Senhor. Sim, meu Pedimos, Pai, que o Senhor feche as portas que precisam ser fechadas. Nós confiamos no Senhor, de que o Senhor abrirá as melhores portas que o Senhor tem para Sim, nós. Senhor, em nome Pedimos de que o Jesus. Senhor nos livre, Pai, de convites e de agendas que não vêm do Senhor. Amém, E traga Senhor. para nós, Pai, os teus direcionamentos Sim, Pai, em hoje, nome a de cada Jesus, dia os das teus nossas caminhos, vidas. Pai. Te entregamos nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, cada nome agora mencionado em oração, cada causa apresentada ao Senhor. Pedimos que o Senhor contemple, ó Pai, as nossas causas e as tome em tuas mãos. Nos responda, Pai, por sua misericórdia e nos ajude a cada dia com um coração humilde e completamente rendido ao Senhor, vivermos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Amém, Pai, que Declaramos assim sobre seja. essa pessoa que ora conosco a paz do Senhor Jesus, declaramos a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, esperança renovada e forças, Pai, para prosseguir. Sim, Nos Senhor. ajude, nós te pedimos, através da força do poder do teu Espírito Santo, e cumpra para conosco o teu bom propósito. Nós oramos com ações de graças e com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então tem um dia Graças a muito Deus. abençoado. Bom Assim dia para todos seja. vocês aí que estão conosco, a Elaine, meu pai, todos vocês aí. Tem mais pessoas online que a gente não consegue ver o nome. E um abraço, um beijo para todos que estarão também ao longo desse dia. Nós temos alguns amigos que fazem no período da noite, mas é um privilégio, um prazer estarmos aqui juntos com vocês. Muito obrigado por participarem conosco e por compartilhar também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós amamos vocês. Um abraço.